O sucesso do desempenho acadêmico e social da criança e do adolescente depende de diversos fatores, entre eles a experiência familiar e escolar. Essas duas instituições, elas precisam caminhar de mãos dadas numa parceria saudável se elas desejam a construção de uma sociedade mais justa, menos violenta e mais responsável. Eu sou Luciana Loureiro, mestre em educação, com 32 anos de experiência em escola, metade deles em cargo de gestão. E eu estou aqui, gestor, para ajudar você a tornar a sua gestão uma gestão de impacto e ter uma liderança inspiradora e, com isso, fazer com que a sua escola cresça e ganhe credibilidade no mercado onde ela está inserida. Vamos lá, eu vou aqui falar para vocês um pouquinho sobre a importância da relação escola-família e o que eu diria para famílias que vêm visitar a minha escola. Eu normalmente, quando eu estou na gestão da escola, estive por muito tempo, a gente pensa reuniões com pais que não sejam apenas reuniões instrumentais ou técnicas para apresentação do programa, por exemplo, de estudos e de conteúdos que aquela criança vai ver no ano. Então, mais do que isso, a gente tem um bate-papo bastante interessante com essa família para procurar trazer com que essa família fique muito próxima dos valores da escola. Né? Ela já escolheu a escola porque ela percebeu que os valores da escola conversam com os valores dela. Isso não significa que as coisas estejam resolvidas. Então, a escola sim tem que fazer o seu papel de estreitar essa parceria, estreitar esse vínculo, deixando claro para essa família o que a escola oferece, o que ela espera dessa família. A família vai escolher se ela vai querer isso ou não, mas a escola tem o dever e a responsabilidade de comunicar isso. Então, eu vou contar para vocês o que eu diria, por exemplo, para uma família em uma reunião de pais de início de ano ou de início de semestre letivo, segundo semestre, por exemplo. Ou então até mesmo para famílias que vêm conhecer a escola e tem aí informações que são muito importantes trazer, muito do que são os valores da escola, o que a escola acredita que precisa existir nessa parceria. Então, eu vou fazer essa fala pensando que eu estou falando para pais, né? Eu, como representante da escola, falando para pais que estão participando da minha reunião. Eu começaria dizendo que educar uma criança é algo que leva tempo e que todo mundo sabe disso e que, portanto, não pode começar, não pode acontecer na chave do imediatismo. Exige da gente disponibilidade, resiliência, respeito e amor. E exige também conhecimento. E aqui a gente tem uma chave importante, porque não basta a nossa experiência vivida como criança ou como aluno para achar que a gente sabe lidar com os conflitos ou com as surpresas que acontecem no meio do caminho ou até mesmo com o processo de desenvolvimento cognitivo, pedagógico dessa criança. Família e escola precisam ser parceiras na educação de suas crianças e as pesquisas, muitas pesquisas têm mostrado que o envolvimento parental nas atividades acadêmicas dos filhos tem trazido resultados muito positivos. E tem uma pesquisa norte-americana que revelou que o envolvimento da família é um fator de maior impacto no desenvolvimento acadêmico de um aluno do que a própria qualidade que o ensino oferece. Então, veja aqui como é importante a parceria dessa família no processo de crescimento e de aprendizagem dessa criança. E a escola precisa dessa parceria, porque senão a escola caminha só até a página 2. Tem coisas que a escola dá conta de fazer, deve fazer, é sua responsabilidade. Tem coisas que a escola não vai alcançar. Então, investir em uma relação próxima da escola com a família, ou da família com a escola, e aí precisa ser uma via de mão dupla, ajuda com as demandas escolares da criança. Claro que, com os devidos limites bem estabelecidos nessa parceria, isso é essencial para garantir resultados positivos no maior objetivo de todos, que é a formação integral das nossas crianças. E aí, o que cabe aos pais? E aqui é importante a escola deixar muito claro para essas famílias. Cabe aos pais o conhecimento da proposta pedagógica da escola. Ao escolher a escola do seu filho, é importante que você busque, entre outras informações, sobre a proposta pedagógica e os valores que lá são trabalhados. Porque a gente entende que uma vez que vocês os escolheram, é porque vocês veem no nosso trabalho como escola valores que são próximos, que conversam.
Então, se esses aspectos conversam, se os aspectos da escola, os princípios, os valores da escola conversam com os valores da família, aqui a gente já tem uma parte das questões resolvida. O que cabe aos pais também? Acompanhamento escolar. Conhecer as características da faixa etária, e aqui a escola pode oferecer isso para os pais, apresentar quais são as características de cada ano escolar, o que a escola espera dos alunos em cada ano escolar, ajuda no acompanhamento e no apoio em casa. E com isso mais claro, você, como pai, não vai exigir nem mais nem menos do seu filho, vai conseguir ajudá-lo a ganhar experiência, independência nos processos e construir um vínculo saudável com o conhecimento. Portanto, acompanhar a vida escolar do seu filho não é tarefa só da escola. Não cabe só à escola comunicar a você, família, o que está acontecendo com ele. A família também precisa procurar a escola. No que diz respeito às faltas, às notas, às relações intersubjetivas, essa troca não pode depender só da comunicação da escola e os pais precisam ter clareza disso. Uma reunião que abre um ano letivo, por exemplo, é muito importante que a escola diga para esses pais: existe uma plataforma onde lá são lançadas as faltas, as notas, as lições de casa, e você, como pai, precisa acompanhar. Não espere que a escola te comunique. A gente vai comunicar, mas não espere que essa comunicação venha só da escola. Você tem acesso à plataforma, você também precisa acompanhar de perto o processo de aprendizagem do seu filho. O que também é dever da família, e a escola precisa dizer isso para esses pais: a participação nas reuniões e eventos da escola. A gente conta com vocês aqui. Estar a par das práticas pedagógicas do calendário letivo, das reuniões, eventos, semana de provas, resultados do desempenho acadêmico da criança, vai garantir que a sua presença seja mais efetiva na vida escolar do seu filho. Acompanhar as apresentações, conversar com a coordenação e professores, acessar o portal da escola para verificar notas e faltas, é sim responsabilidade também da família. E não cabe só à escola o anúncio desses acontecimentos. Então, por exemplo, você manda lá um comunicado via agenda ou um comunicado via aplicativo que a escola de repente adota como meio de comunicação com a família. Cabe à família sim olhar. Cabe à família mandar a devolutiva. A escola também vai se mobilizar, por exemplo, num evento em que você conta com a presença dos avós. Então, a escola mandou um comunicado para casa, via agenda ou via aplicativo, de, 50 crianças, 45 responderam, tem 10 que não responderam. A gente não vai deixar essas 10 crianças na mão, a escola vai entrar em contato, porque o nosso intuito é preservar essa criança de qualquer exposição que seja vexatória, ou que a coloque num lugar de diferenciação, de exclusão, enfim. Mas a escola precisa falar para essa família que a mensagem, que o comunicado foi enviado e que a família não respondeu a tempo e que ela conta com a parceria da família nisso. A escola precisa pontuar, não precisa ter medo de pontuar. Existem maneiras e maneiras de se falar o que precisa falar. A gente não precisa ir de forma reativa, de forma agressiva, mas isso precisa ser pontuado. Então, é importante ter em mente, precisa falar para essa família, é importante ter em mente que não é só a responsabilidade da escola o anúncio desses acontecimentos. Saber que o seu filho está com dificuldade pedagógica, de sociabilidade, com nota baixa ou com número de faltas que preocupa, é dever de todos. Quando o aluno é mais velho, é dever do aluno também. O aluno que está no F2 também precisa acompanhar isso, não cabe só aos pais e à família. Então, isso precisa ser muito conversado com essa família. A gente sabe que na divisão social do trabalho educativo, é função da escola, de forma sistematizada, ano após ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oferecer meios para que as crianças se apropriem da cultura, ou seja, que elas tenham acesso ao conhecimento historicamente construído pela humanidade. A gente já sabe que só isso não basta, até porque a internet está aí, o acesso à informação também está aí. O que não significa que as nossas crianças saibam buscar a informação da maneira correta. Mas, enfim, está aí. Então, mais do que oferecer informação, as nossas crianças, que hoje têm um acesso muito fácil a isso, a gente precisa considerar no projeto da escola e, consequentemente, no fazer pedagógico do professor em sala de aula, uma formação mais ampla que ajude os alunos a saber o que fazer com essas informações que eles têm acesso.
Mais do que isso também, abarcar um trabalho, dar conta de um trabalho que abarque também as questões socioemocionais. É preciso desenvolver ações que se dispõem a oferecer às crianças a possibilidade de aprender a lidar com as demandas da vida de forma responsiva e cada vez mais assertiva, que eles tornem-se capazes de resolver problemas com criatividade, com resiliência, que eles encontrem uma forma ética de viver a vida. E isso está muito ligado à relação que a escola estabelece com a família e que a família estabelece com a escola. Porque é nessa relação, é nessa parceria que a gente vai ajudar as crianças a crescerem, amadurecerem, ganhar independência e não ficar só apenas na transmissão de conteúdo. Essa empreitada ela não é só da escola, e a escola precisa deixar claro isso para a família. Na escola, as crianças elas encontram um lugar para testar e ressignificar aquilo que elas aprendem em casa. Por mais que a escola se empenhe em oferecer um ensino que vai para além do conteúdo, dos conteúdos conceituais, se a família não fizer a sua parte, pouco ou quase nada, o aluno vai avançar no campo moral. Então, de um ano para o outro, muitas escolas mudam a configuração da sala de aula. Então, são outros grupos de sala de aula. Eu imagino que aqui muitos de vocês já devem ter vivido situações em que a família liga para a escola no primeiro dia de aula, aborrecida, chateada, desapontada com a escola porque o filho dela não caiu com o amiguinho que ele tanto queria. Porque no grupo de trabalho não tem um amigo dele para ele trabalhar. Ou porque no estudo de campo, por exemplo, no quarto em que ele dormiu, não tinha nenhuma criança mais próxima. Então, essas questões, ou então, já vivi situações dessa, que a mãe liga, desesperada, pedindo para que eu mande impressa, separe as fichas de lição de casa e de atividades e deixe impressa na recepção que ela vai passar para pegar, porque afinal de contas o filho dela de 4 anos não leva nenhuma ficha para casa. Que recado que a gente está dando para essa criança? Essa família precisa entender que existe aqui uma parte que é da escola, uma parte que é da família e uma parte que é desse aluno. Se esse aluno não está levando a ficha impressa para casa, o que é que está acontecendo e como é que a gente vai responsabilizar essa criança? Esse adulto não pode resolver tudo para essa criança, porque esse adulto aparece magicamente com as fichas impressas e aí essa criança aprende o que com isso? Que ela não precisa se responsabilizar, porque afinal de contas sempre terá um adulto para resolver o esquecimento dela, a falta de compromisso, então, enfim. Esse tipo de coisa precisa ser dividido com a família precisa saber o que a escola espera desse lugar. Eu recebi uma vez um comunicado de uma mãe que ela começou assim: quero te pedir uma coisa, posso pedir? Que era justamente essa questão das fichas impressas. Você pode deixar as fichas impressas na recepção que eu passo para pegar? Porque o fulaninho nunca traz. E aí eu respondi um sonoro não. Claramente não fui mal educada na resposta. Eu expliquei o porquê do não. As famílias não têm essa clareza. E é demais também a gente pedir que elas tenham. O que as famílias fazem é um esforço homérico para proteger os seus filhos e para garantir que eles consigam passar de ano. Até porque, principalmente quem está em escola particular, pagar uma escola não é fácil. Então, esse adulto tenta salvar a situação de qualquer forma e ele esquece de olhar o quanto ele está prejudicando, o quanto ele está atrapalhando esse processo de desenvolvimento e autorresponsabilização da sua criança. A gente entra num outro lugar também, nessa conversa com a família, dos combinados que são negociáveis e inegociáveis. E a escola precisa pontuar isso, porque há lugares que a gente não vai negociar. E há lugares que a gente não precisa ficar batendo de frente o tempo todo com a criança e com o adolescente, que a gente pode sim negociar, que não é uma questão. Crianças e adolescentes, eles podem saber muito bem o que eles querem, mas como escreveu Gabor Maté, que aliás é um autor que eu gosto muito, tem muita obra dele publicada, depois procura isso na internet, tem livros dele muito bons, que falam dessa relação do adulto, né, da família, do pai e da mãe com a criança. As crianças e os adolescentes sabem muito bem o que eles querem, mas é muito perigoso achar o que eles sabem, o que precisam. Quem sabe o que uma criança e um adolescente precisa é o adulto. Então, por exemplo, faltar à escola, não fazer os deveres de casa ou deixar de realizar as leituras são questões inegociáveis.
É preciso estabelecer limites e combinados claros. No entanto, isso não significa controlar 100% das ações e exigir, né, que os seus filhos, né, quando eu converso isso com a família, façam exatamente do seu jeito na hora que você quer. Mas a família precisa ter clareza de que fazer a leitura não é negociável. Se a escola adotou livros e passou como lição de casa a leitura de tais páginas ou tais capítulos, essa criança precisa ler. E esse trabalho não é só da escola, é muito mais da família, porque a criança se apropria da leitura, ela gosta, ela desenvolve o hábito de leitura muito do que ela vê em casa. Principalmente quando eles são crianças, né? Então, muitos pais perguntam, ele não gosta de ler, faz aí alguma coisa para o meu filho gostar de ler. Não adianta a escola só ter esse movimento precisa acontecer em casa. A escola precisa também orientar esses pais que tipo de ação eu posso fazer em casa para ajudar, para promover a leitura no ambiente familiar e ajudar o meu filho a estreitar o vínculo dele com essa função leitora. Então o pai não pode negociar. Eu tive uma mãe uma vez que disse assim para mim, ai, mas todo dia de manhã ela chora tanto, para mim é tão difícil de tirá-la da cama, por isso que ela falta tanto. Faltar à escola é inegociável, não pode. Então, precisa se pensar em que tipo de comunicado se dá para as famílias e como é que se estabelece essa relação ao longo do ano. Mas isso precisa ficar claro desde o início. Uma reunião de início de ano, esse é um ponto que precisa ser tratado. A gente precisa, sim, escutar a criança, estar disponível para saber o que ela pensa e, junto com a criança, estabelecer alguns combinados. E muito importante é deixar claro que para você como escola, o que para você como família é inegociável. E pedir até a ajuda da criança para encontrar soluções para esses possíveis entraves. Questões relacionadas à saúde, por exemplo, à segurança, aos estudos, são inegociáveis, terão de ser feitas. Agora, é possível que a gente entre num acordo de como e quando fazer. E uma vez entrado no acordo, a gente como adulto precisa acompanhar, né, de forma firme e gentil para que os combinados aconteçam. E a gente não pode se iludir, isso a escola precisa deixar muito claro para as famílias também, que uma vez combinado tudo vai acontecer do modo esperado, porque não vai. Crianças e adolescentes com cérebro em desenvolvimento, elas vão tentar descobrir o mundo, né, a maneira como elas se relacionam com ele, por isso elas experimentam e elas testam limites o tempo todo. Então, elas desejam e elas procuram decidir aquilo que podem fazer por si próprias, sem direcionamento, sem ordens. E muitas vezes isso nos dá margem para pensar que elas estão nos desafiando ou disputando poder com a gente. E não é nada disso. O que é preciso é encontrar caminhos para apoiá-los nessa exploração de forma segura, respeitosa, ensinando nesse processo habilidades que são importantes para a vida. Um outro ponto que a escola precisa conversar com a família e deixar muito claro isso logo no início do ano e depois, no decorrer do ano, pontualmente com algumas famílias, é a questão da agenda da criança. Uma agenda lotada pode ser um excelente pretexto para se esquivar daquilo que a gente não quer ver, ou que a gente não quer lembrar, ou que então que a gente não consegue resolver. Então a gente lota a agenda dessa criança. A gente pode inconscientemente ou até mesmo conscientemente, e aqui é um lugar que dói muito, fugir da falta de conexão com a criança. E da árdua responsabilidade que é educar uma criança. A escola precisa dizer isso para a família. Eu tive uma vez uma família que me procurou, a criança estava bastante ansiosa, estava até desenvolvendo uma gagueira, estava sempre muito cansada, e na conversa com essa família eu descubro que essa criança fazia 7 atividades extracurriculares, além da escola, que tinha lá 36 horas semanais de aula, ou seja, eram todas as manhãs e 2 tardes de integral. Agora pensa uma criança, seus 10 anos mais ou menos, todas as manhãs indo para a escola, mais 2 dias de integral e mais 7 atividades extracurriculares. Mais a lição de casa, as leituras que ela tinha que fazer dos livros que eram adotados. O que acontece com uma criança dessa? Ela fica exausta, ela não tem tempo de ócio, ela não tem tempo para não fazer nada. Ela simplesmente fica exausta. Aí depois eu posso contar num outro vídeo para vocês como é que se desenrolou essa conversa. Mas a gente precisa dizer para essas famílias, cuidem da agenda dos seus filhos. Não adianta que a família responder para você,
Ah, mas ele gosta tanto dos esportes que ele faz, ele nunca reclamou, ele adora. Ele pode adorar, ele pode amar os esportes que ele faz, mas 7 atividades extracurriculares mais uma escola de 36 horas semanais é inviável, não pode. Então, muitas vezes a gente acaba acelerando os processos para não enxergar as nossas próprias fragilidades. É necessário olhar para a agenda da criança e colocar o pé no freio, buscar caminhos e tempo de qualidade para melhorar a conexão com essa criança. E acredite, os pais precisam saber disso e também é dever da escola dizer isso. Quando a relação com os pais vai bem, todo o resto fica mais fácil de encaminhar, inclusive o desempenho acadêmico. Tem mais um ponto que a gente precisa tocar numa reunião com famílias, seja ela coletiva ou não, que é a questão do tempo de uso de telas. A gente precisa ajudar as crianças e os adolescentes a perceberem que a vida virtual e a vida real precisam estar equilibradas. E é preciso olhar mais olho no olho, garantir tempo de qualidade nas relações humanas. As nossas crianças, os nossos pequenos, eles precisam entender que não é necessário estar antenado e conectado o tempo inteiro nas novidades e no número de likes que as postagens têm, né? Porque isso não vai atestar a sua importância no mundo. Vício de tela, gente, é a ausência de algo. Os pais precisam saber disso. Se as crianças estão viciadas na internet, há algo que está faltando na vida deles. E muito possivelmente a falta de conexão com pai e mãe. A falta pode estar nessa relação com os pais. Dar o celular na mão de uma criança e apresentar para ela um mundo que a gente não consegue controlar. E a gente precisa considerar que crianças não têm maturidade para certos assuntos. E aí, com esse celular na mão, com acesso à internet, a gente está permitindo a antecipação de conteúdos que podem colocar a criança em risco. Além de uma série de outros prejuízos, né? Entre eles, tempo de concentração que diminui, a necessidade de dopamina no cérebro o tempo todo, falta de leitura, a exclusão da escrita da língua culta, a superficialidade nas informações, a inexistência da necessidade de refletir ou de relacionar informações, a diminuição na convivência com os pares, são muitos prejuízos. A gente precisa falar isso para os pais. Os pais, nessa rotina maluca que a gente tem de trabalhar muito, ter pouco tempo em casa com as crianças, muitas vezes a tela é um lugar de agora eu posso ficar tranquilo e estar lá entretido com a tela. A gente precisa deixar isso muito claro, a escola precisa fazer esse papel. E a gente precisa dizer que nós, como adultos, a gente tem que ser exemplo para as crianças, e a gente precisa orientar, precisa de repente controlar o tempo de tela. Não é responsabilidade da escola resolver esse problema. E é preciso dizer para os pais, com muita educação, de uma maneira não violenta, que quem deu o celular para o filho foram eles. Ou seja, eles precisam cuidar disso, são eles que vivem a maior parte do tempo com as crianças, ou deveriam, né? Viver a maior parte do tempo com as crianças, então eles precisam estabelecer as regras e o uso para acompanhar isso. A escola pode e deve ser parceira nesse processo, mas ela não é a principal responsável. A escola não pode ter medo de falar isso. A gente, às vezes, com medo de falar isso, inventa um monte de coisas na escola e assume uma responsabilidade que não é nossa. E uma vez que não é nossa, a gente precisa deixar isso claro. E não é deixar isso claro para jogar o problema no colo do pai e dizer se vira. É para colocar o problema na mão dele e ter um problema para discutir com ele. Discutir no sentido, vamos unir forças, vamos estreitar essa parceria para a gente encontrar caminhos. Então, a escola pode e deve trazer orientação e educação parental para dentro do ambiente escolar. E aí, tem um outro aspecto também que eu acho importante a gente considerar nessa relação com a família, que é como ajudar essa criança a construir uma boa autoestima. Ajudar o filho, a criança, a construir uma boa autoestima vai beneficiá-lo na escola, tanto na relação com os colegas, como na aquisição de conhecimento. Uma das maneiras de ajudá-lo a desenvolver uma autoestima é garantir uma escuta ativa e responsável. É também deixar que ele faça aquilo que ele já dá conta de fazer, não fazer por ele. Entenda que é importante para a criança que ela tenha a possibilidade real de falar sobre os seus sentimentos, sem ser julgada, sem ser colocada de uma maneira exposta às emoções, como se fossem frescura.
A maneira como a gente lida com isso vai ensinar as crianças a lidarem com os próprios sentimentos ou com o das pessoas com que elas vivem. E isso pode tornar a vida mais fácil ou avassaladoramente mais difícil. E, ao mesmo tempo, as inadequações que elas cometerem, porque crianças vão cometer inadequações com frequência, isso está na ordem do jogo, e não é porque ela está te testando, não é porque ela não está te obedecendo, não é porque ela não entendeu o que você falou. O cérebro dela está em desenvolvimento, ela vai te testar o tempo todo. Essas possíveis inadequações ou possíveis insucessos escolares, eles precisam ser pontuados. A gente sabe que vão acontecer, inclusive repetidamente, e porque as crianças estão em desenvolvimento, o cérebro está em desenvolvimento, isso não significa que não precisa ser pontuado. Agora, é preciso encontrar um equilíbrio. Né? A gente vai pontuar, mas a gente vai cuidar do tom de voz, a gente vai cuidar das palavras que a gente usa, a gente vai acolher essa criança, vai encorajá-la a retomar e mudar o que é preciso. A escola precisa ensinar isso para os pais. A maior parte da geração, de uma geração muito recente, quiçá as atuais, foram educadas de um modo muito autoritário, em que a criança precisa obedecer ao adulto na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A criança não é escutada. Os desejos, as vontades, os sentimentos das crianças não são considerados. Quantos pais ameaçam, brigam, põem de castigo, gritam, e a criança tem que obedecer. Quando não, os pais são muito permissivos. Então a gente precisa ter muita clareza do equilíbrio que a gente precisa encontrar. Eu não vou ser autoritário, mas eu também não vou ser permissivo e muito menos negligente. Eu preciso encontrar um equilíbrio aí. Porque à medida que eu sou permissivo também, eu não contribuo para o desenvolvimento desta criança, para uma aquisição de uma autonomia moral, para um desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. A gente precisa ajudar a criança a lidar com as frustrações. Só que ajudar não é poupar, né, de enfrentar as consequências daquilo que fez. Ajudar não é fazer por. Ajudar não é castigar com gritos e castigos muito violentos, como apanhar, como, sei lá, não sair de casa por tantos dias, enfim. Então esse é um outro ponto que a gente precisa conversar com as famílias. Tem uma questão aqui, para fechar esse vídeo, que é como que a gente conversa com os pais para que a gente ajude as nossas crianças a se tornarem criativas no mundo que a gente vive hoje. O uso da criatividade para inovar, ela precisa ser feito de forma deliberada. Eu quero dizer com isso que as pessoas não nascem criativas, elas desenvolvem essa habilidade. E é necessário buscar, com um propósito intencional e consciente, fontes de inovação para alimentar isso, inventar e mudar. Ajudar uma criança a ser uma criança criativa não é só tarefa da escola. E, portanto, se você quer que essa criança, né, e no caso dos pais, que o filho se torne uma pessoa criativa, precisa dizer que a técnica, a estudo, a vontade, a persistência. A gente precisa oferecer leituras interessantes, filmes, precisa conversar com eles sobre os diferentes temas e assuntos, com foco naquilo que parece inovador. A gente precisa visitar museus, exposições de arte, fazer passeios ao ar livre, sair de casa, programar momentos interessantes, garantir o olho no olho, estar inteiro para o filho. E isso conversa com tudo que eu falei antes no vídeo. Então veja, aqui eu trouxe para vocês muitos conteúdos que podem ser usados numa reunião de pais. A escola, vou repetir aqui, pode e deve trazer orientação e educação parental para dentro do contexto escolar. A gente pode sim organizar reuniões coletivas ou individuais, considerando esses pontos que eu trouxe no vídeo, para estreitar esse vínculo com a família. Uma vez que esse vínculo se estreita, a gente diminui muitos ruídos e, claramente, nosso objetivo maior, que é investir na formação integral de uma criança, acontece de forma mais saudável. Isso que eu trouxe para vocês nesse vídeo está em um capítulo do livro Bússola Familiar que eu escrevi. E aí, se vocês tiverem interesse em ler o livro todo, tem muitos textos super legais voltados para essa relação da família com a criança e com a escola. E esse meu capítulo fala exatamente isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Um beijo, a gente se vê até mais. Fiquem aqui de olho, compartilhem esse vídeo se fez sentido para vocês. E me contem se um desses
temas que eu trouxe aqui no vídeo já foi usado por vocês em reunião com pais, tá bom? Beijo!